para ser aprovado no Colune não basta só estudar. Você precisa ter um diferencial dos seus concorrentes para chegar no final do ano, fazer a prova e ver seu nome na lista de aprovados. Isso inclui uma estratégia boa de prova, uma estratégia boa de estudo da teoria, das questões, uma análise boa de erros, uma análise boa de simulados, de provas antigas. Então, pensando que faltam só 3 meses para a prova do Colune, você não pode se dar ao luxo de gastar tempo, desperdiçar tempo de estudo que você quase não tem. Por isso, nesse vídeo, eu vou trabalhar com vocês algumas dessas ideias. Sobre cronograma, sobre teoria, sobre questões, sobre provas antigas. Mas antes de qualquer coisa, eu quero destacar aqui que não tem como eu me aprofundar muito sobre cada tema com vocês. Isso eu faço lá na mentoria do Pré-Colune Lume. Um curso 100% online, com uma plataforma própria, diferente de tudo que tem no mercado, com aulas ao vivo, realmente direcionadas para quem está assistindo de casa. Tem apostila, tem simulado, tem correção, os professores são maravilhosos. Tem, claro, a minha mentoria dentro do curso. Quando você se matricula, você automaticamente faz parte da mentoria também. E lá eu consigo trabalhar isso muito mais profundamente com os alunos, porque a gente conversa sobre cronograma, a gente faz mentoria individual também, pra gente ver o que tá dando de erro no simulado, o que a gente pode melhorar no cronograma para aumentar a nota no simulado. A gente conversa sobre técnicas de estudo, a gente faz alguns exercícios juntos. Então, nesse vídeo, eu vou trabalhar com vocês algumas das ideias que eu já trabalhei lá na mentoria, mas se você quiser ter isso mais de perto, uma conexão maior comigo, pra gente trabalhar junto esse cronograma, pra gente melhorar sua nota, é só fazer sua matrícula na turma semestral do Pré-Colune Lume. O link tá na minha bio aqui do YouTube e na bio de qualquer outra rede social minha. E melhor, você consegue fazer sua matrícula com desconto usando o nosso cupom BASOTTE. Dito isso, bora pro vídeo. Aqui eu vou dividir a nossa conversa em 4 tópicos: autopercepção e cronograma, teoria, questões, simulados e provas antigas. A gente vai conversar direitinho sobre cada um desses tópicos, porque eu acredito que eles são meio que os pilares de um estudo excelente para a prova do Colune. Vamos começar então. Uma coisa que eu converso com os meninos da mentoria é que a gente fica muito preso naquela ideia de eu quero fazer tudo o que for possível para eu passar, eu quero fazer tudo, eu quero estudar tudo, eu quero fazer de tudo para eu ser aprovado. Só que às vezes o que falta é pensar de um outro jeito. Eu falo para os meninos pensarem o seguinte: pensa que a vaga do Colune já é sua. Trata como se ela já fosse sua, você tem ela pra você. E aí agora o desafio que eu vou lançar é, na sua rotina, na sua vida, na sua realidade, nos seus estudos, o que tem o potencial de tirar a vaga de você. Eu acho que assim fica um pouco mais palpável, fica um pouco mais fácil de enxergar o que realmente está sendo ruim na nossa preparação. Às vezes a gente não tem que fazer de tudo que tem no mundo para ser aprovado. A gente tem que corrigir os nossos erros. Isso é o crucial e é onde muitos de vocês pecam. No meu ano de estudo para o Colune, né? Inclusive, eu acho que eu esqueci de me apresentar, mas meu nome é Gabriela Basotti. Eu acabei de me formar no Colune, me formei no final do ano passado e eu fiquei conhecida nas redes sociais por postar minha rotina e tudo mais. E no meu ano de preparação foi uma coisa que eu demorei para entender. Sabe? Eu estudava e não saía do lugar, eu tirava nota ruim no simulado, eu não conseguia evoluir e foi uma coisa que eu tive que aprender sozinha, perceber sozinha. Então, isso torna muito mais difícil, mas eu tô falando aqui pra vocês, então eu espero que vocês acatem isso, sabe? Para um momento, começa a refletir. A vaga já é minha, mas o que na minha rotina, na minha vida, tem o potencial de tirar essa minha vaga de mim? E aí, partindo do pressuposto que você já identificou essas coisas que estão tirando a sua vaga de você, aí a gente vai montar um cronograma de estudos eficiente. Tá, mas e agora? Como que a gente monta um cronograma de estudos pensando na prova do Colune? Eu acho que essa é uma das maiores dúvidas de vocês. Primeira coisa é que você precisa ter muito estabelecido quais horários do seu dia, da sua semana, você realmente tem disponibilidade para estudar. Basotti, como que eu faço isso? Como que eu vejo isso? Pega uma folhinha ou usa algum aplicativo, eu gosto do Notion, que é um aplicativo de organização, e lista todos os seus compromissos fixos. Escola, dentista, academia, todas essas coisas que são fixas, que tem um horário estabelecido na sua semana, você vai listar, porque esse horário você nunca vai poder estudar. Você também tem que contar tempo para tomar banho, para almoçar, para jantar, para dormir. Isso também é compromisso fixo, tá? Eu pego no pé dos meus alunos por conta disso. Não adianta querer ter uma boa rotina de estudo se você não dorme bem, se você não come bem e se você não faz alguma atividade física. Quem é aluno meu aqui da mentoria pode falar que eu puxo a orelha por causa disso. Depois de fazer tudo isso, você vai ver o real tempo que você tem para estudar.
Esse tempo total de estudo que você tem durante cada dia e durante a semana, né, lógico, você vai dividir cada tempo desse em mini blocos, para você conseguir estruturar melhor, para você conseguir dividir melhor as matérias que você tem para estudar, porque você vai ter várias matérias para estudar. Ah, Basotti, mas como que eu decido qual matéria eu coloco em qual bloco, naquele outro? Que matéria eu coloco? Como eu decido isso? Na verdade, isso é uma coisa muito individual, porque depende do seu nível de dificuldade, de concentração e tudo mais em determinada matéria. Mas, no geral, uma coisa é certa. Você precisa dedicar mais tempo para matemática, português e redação. Se você acessar o edital do Colune, você vai ver essa tabela aqui. Você vai perceber que português e matemática tem peso 2. O que isso significa na prática? Significa que cada questão que você fizer vai valer o dobro de pontos. Então, enquanto uma questão de biologia, que tem peso 1, vale 1 ponto, matemática e português, uma questão só vale 2 pontos. Fora a redação, que sozinha vale 15 pontos. E sem ela, você não passa. Ah, Basotti, eu gabaritei a prova inteira. Se você zerar a redação, você não passa, você é desclassificado, simples. Por isso, você tem que estudar com estratégia. Não basta querer estudar qualquer matéria, porque não é qualquer matéria que vai te fazer passar. Então, você percebe que não faz sentido você destinar o mesmo tempo para todas as matérias? Porque pensa só, matemática sozinha vale 20 pontos, enquanto física sozinha vale 2 pontos. Se você gabaritar a física, não significa praticamente nada. Mas se você gabaritar matemática, isso te dá uma vantagem competitiva muito gigante. Então não é só estudar mais o que você tem dificuldade, é estudar mais o que te dá mais retorno. É assim que você vai encaixando na sua grade de blocos quais matérias você vai estudar mais, por qual você vai começar, dando sempre prioridade para o que vai te trazer mais retorno. Segundo tópico, teoria. Muita gente boboca fica dizendo que teoria não vale a pena, que o importante é estudar por questões, que o importante é fazer conta, fazer cálculo. Mas imagina só, se você abre a prova e vem uma questão de matemática teórica, uma questão teórica de matemática ou de física. Como é que você faz se você não tiver visto teoria? Não faz nada, né? Por isso que eu pego no pé dos alunos também, para eles não deixarem a teoria completamente de lado, porque ela é importante. Então não exclua a teoria dos seus estudos. Se você nunca tiver visto um conteúdo, pega a teoria do zero para ver e começa a construir sua base a partir do zero da teoria. Se você já tiver visto algum conteúdo e você souber pelo menos explicar ali em voz alta mais ou menos do que ele se trata, então não precisa começar do zero. Você pode ver, por exemplo, um vídeo de revisão ou só dar uma lida na teoria mesmo. Outra coisa, toda teoria que você aprender, ela precisa de manutenção. Não seja bobo pensando que a matéria que você viu no início do ano, quando chegar a prova do Colune lá em novembro, você vai lembrar assim, ó. Se você não tiver uma manutenção dessa teoria, você não vai lembrar. Então é muito importante que você também introduza métodos de revisão. Eu indico revisão por flashcard, caderno de erros. Eu falo mais sobre isso nas minhas redes sociais, mas se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo aqui pro YouTube falando só sobre isso. Terceiro ponto, questões. Agora sim é hora de botar tudo isso em prática. No estudo por questões, eu gosto de dividir em 4 partes. Primeiro, fixação. Segundo, prática. Terceiro, manipulação. E quarto, interpretação. Para ficar mais didático aqui, eu vou pegar matemática como exemplo para explicar para vocês. Você acabou de ver uma aula de matemática. O que você vai fazer? Já viu a teoria tudo certinho? Revisou a teoria? Agora você vai pegar questões de fixação para fazer. O que são as questões de fixação? São aquelas questões bobas, idiotas, que dá até preguiça de fazer. Sabe aquelas questões que você bate o olho e fala, meu Deus, eu não vou perder tempo fazendo isso porque eu já sei fazer. Você não sabe fazer, meu amor. Sabe o que eu falo com os meninos? Quando você chega numa questão mais elaborada, que te dá uma informação simples no enunciado, e aí você pensa, tipo, ah não, eu acho que é isso mesmo, você não tem que achar nada, você não tem que achar, você tem que ter certeza. E você só vai chegar nesse nível de maturidade no seu estudo, lendo algo e tendo certeza, sem ter que pensar muito sobre aquilo, fazendo várias e várias questões de fixação. Sabe por quê? Porque as questões, elas estão cobrando conteúdo a partir do pressuposto que você já sabe toda a teoria daquilo ali. Então você não pode chegar com lacuna na teoria na hora de fazer uma questão do Colune, por exemplo. Então, viu aula, viu teoria, leu a teoria, faça uma lista de questões de fixação. Por exemplo, se você acabou de ver uma aula de soma, vai pegar uma lista de questão de 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, e vai fazer até cansar, até ter certeza de todas as somas possíveis. Depois a gente vai para as questões de prática. São aquelas questões básicas. O comando é fácil, as contas são fáceis. A única diferença para as questões de fixação para as de prática é que elas vão incluir
um enunciado. Então você vai ter que ler, vai ter que pensar minimamente em qual fórmula usar, por exemplo, e aplicar. Esse é o segundo passo. O terceiro já é a manipulação. Porque não basta só você saber uma fórmula, por exemplo. Você tem que saber manuseá-la muito bem. Não adianta nada você ter uma parede cheia de post-it com todas as fórmulas da física que existem e você bater o olho numa questão e você não saber manusear aquela fórmula ao seu favor. Nem sempre você vai usar a fórmula bonitinha como ela tá no seu post-it. Às vezes você vai ter que modificar a fórmula, você vai ter que juntar uma fórmula com outra fórmula de outro conteúdo para daí dar certo e você conseguir fazer a sua conta. Isso é manipulação. E aí o quarto passo é a interpretação. Muita gente acha que matemática é só conta, né? Mas não é. Muitas questões não estão exigindo em si contas mirabolantes, mas que o candidato consiga ler, interpretar, montar as equações. Isso tudo é interpretação, não é tanto cálculo. É mais você ler e conseguir entender o que a banca quer de você. Então isso é muito importante. Aí você pode me perguntar, né? Onde que entram as questões de provas antigas do Colune? Entra agora no quarto tópico desse vídeo. Simulados e provas antigas. Ah, Basotti, você não indica fazer as questões do Colune no meio dessas outras listas de questões? Mais ou menos, gente. Eu diria que não. Por quê? Vamos lá. Tem problema você ver uma aula e fazer uma lista que tenha uma ou outra questão do Colune? Não tem problema, não é isso, tá? O que eu quero passar aqui pra vocês não é produtivo você sair da aula e ir direto fazer uma lista de questões do Colune. Por quê? Para fazer uma questão do Colune, você já tem que ter certeza de todos os aspectos da teoria. Não pode sobrar dúvidas sobre a teoria. Você não vai aprender a botar a teoria em prática com as questões do Colune. As questões do Colune você vai usar para aprender como que a banca cobra aquele conteúdo de você. E para isso você já tem que estar com a sua teoria consolidada. Por isso que eu tô passando aqui para vocês alguns passos para você consolidar a teoria, para você consolidar melhor a sua linha de raciocínio para matemática, né, por exemplo. Porque quando você pegar para fazer questões realmente assim do Colune, não, vou sentar aqui para fazer uma lista de questões do Colune, você tem que fazer isso com o propósito de pegar o padrão da prova. A prova do Colune é uma prova muito padronizada, gente. Quando você pega o padrão, fica fácil. No meu ano de prova, né, lá em 2022, eu entrei em 2023, então eu fiz a prova em 2022. Gente, eu fiz a prova de português tão rápido, sem ler os textos, porque eu já sabia tudo, eu já sabia como que eles iam cobrar de trás pra frente. Eu fiz tudo sem nem ler os textos, porque eu fiz muitas questões antigas do Colune e eu sabia como eles iam cobrar. Fiz tão rápido, pra vocês terem noção, que eu saí do local de prova, cheguei em casa chorando, achando que eu tinha ido super mal. Mano, como é que eu saí da prova e eu não lembro de um texto? Era assim, gente, eu não lembrava de questão nenhuma, porque eu fiz tão rápido, fiz tão assim, fácil, que eu pensei que eu tinha ido super mal. Mas a real é que eu errei só uma questão porque eu passei errado pro gabarito. Quando eu digo que a prova do Colune é realmente padronizada, é porque ela é muito padronizada. Mas você só vai conseguir pegar esse padrão, ter essa maturidade para fazer a prova do Colune, quando você fizer todos esses passos e ter uma maturidade maior no seu estudo individual. E aí por isso que os simulados e as provas antigas são tão cruciais e importantes. Porque no dia da prova, você não vai ter uma simples listinha de matemática para você resolver. Você vai ter matemática, português, química, biologia, geografia, história, redação. Você vai ter tudo de uma vez só para dar conta em 5 horas de prova. Então você tem que estar habituado a olhar para tudo isso, não se desesperar e conseguir acertar o máximo de questões. Isso não é fácil, gente, não é. Mas com o tempo e com a prática, você consegue pegar. Então assim, a minha dica é: façam muitos simulados e provas antigas. O pessoal do Lume sabe que a gente já botou vários simulados para eles fazerem, eles vão continuar fazendo vários simulados, porque é muito importante. É isso que vai te dar uma estratégia boa de prova pro dia do exame de seleção. E aí uma coisa que eu falo com os meninos é: não tenham medo de errar durante o simulado, tá? Tem que simular mesmo todas as chances possíveis. Tudo que é tipo de cenário que você conseguir imaginar para o seu dia, você tem que testar num simulado. Porque caso aconteça no dia da prova, você vai estar bem. E o que eu falo? Mano, testa várias comidas. Vê qual comida cai melhor, vê qual comida não dá para levar no dia. Testa tempo para ir ao banheiro. Testa também ordem de prova. Um dia você começa por matemática, outro dia você começa por geografia. Vê qual ordem de prova vai fazer você ter um número maior de acertos, uma nota maior. Você não pode errar isso no dia da prova, mas fazendo um simulado, fazendo uma prova antiga em casa, é a hora certa de errar. Falando em erro, gente, não adianta nada fazer várias listas de questões, fazer simulado, fazer prova antiga e não
corrigir. Na mentoria, eu disponibilizo alguns horários para a mentoria individual, justamente para eu conseguir ter um contato mais íntimo com o aluno, para a gente debater e discutir e analisar o resultado de cada simulado. Porque não adianta você ver lá, ah não, putz, eu errei tantas questões, mas não vai fazer nada por isso? Imagina se no dia da prova, você chega, você abre a prova e você vê uma questão muito parecida, uma questão igual a uma que você fez num simulado aleatório aí do ano, só que você não consegue lembrar o jeito certo de fazer, porque quando você fez no simulado em casa, você errou e não corrigiu. Gente, isso aí acabaria com a minha vida, me mudaria como pessoa para sempre. Toda lista de questão que você fizer, todo simulado que você fizer, toda prova antiga que você fizer, veja como uma oportunidade para errar e corrigir o erro, entendeu? Para corrigir, para revisar a matéria, aproveita para revisar os conteúdos que você errou, revisar alguns conteúdos que você ficou ali na dúvida. Você pode até ter acertado a questão, mas você teve que dar uma chutadinha no final. Pega essa questão, vê o que te deixou em dúvida, revisa o conteúdo, volta nele. É isso que vai te fazer ter uma boa preparação pro Colune. Enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa conversa. Eu tentei passar aqui pra vocês algumas das ideias que eu trabalho na mentoria com o pessoal e que eu usei no meu ano de preparação, que eu usei para ser aprovada no Colune. Eu acredito que pode dar certo com vocês. Lembrando, lógico, que as matrículas para a turma semestral estão abertas. Então, se você quiser fazer parte da mentoria, parte do Pré-Colune Lume, é só entrar no link da minha bio ou no link de qualquer outra rede social minha, que vai ter lá o linkzinho do Pré-Colune Lume. Só fazer sua matrícula com desconto, usando o cupom de desconto BASOTE. É isso, gente. Se inscrevam no canal, deem like, podem comentar aqui quais vídeos vocês gostariam de ver aqui no canal, qual assunto você gostaria que eu falasse, sobre o Colune ou sobre alguma outra coisa. Enfim, beijos e bons estudos!